Jornal da TVC continua a série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado da República, recebendo hoje o médico Márcio Pinheiro, que está disputando uma vaga pelo PSL. Nesta edição, você vai ver também. Ceará é destaque na pesquisa do IDEB e Sobral tem melhor ensino fundamental no Brasil. Você vai saber também como funciona a educação inclusiva na Escola Pública de Ensino Médio Monsenhor Dourado, na capital cearense. Dos 290 alunos matriculados nesta escola, 41 são da inclusão. A Arquidiocese de Fortaleza se prepara para receber restos mortais de Dom Aloysio Loscheider. E Setembro Amarelo faz campanha de prevenção ao suicídio. A campanha é realizada com professores e estudantes, com ações realizadas dentro das escolas. A campanha é direcionada aos jovens, com ações realizadas nas escolas. Hoje é 5 de setembro e o Jornal da TVC começa agora. Olá, boa noite. O jornalismo da TVC recebe hoje, como parte das entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado para as eleições de outubro, o médico Márcio Pinheiro, que está disputando uma vaga pelo PSL. Cada entrevista tem duração de 9 minutos, depois mais 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. E desejamos, nesse momento, a gente ter uma boa oportunidade de debater propostas para esse nosso embate, essa nossa campanha eleitoral. Okay. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora, são 10 minutos. O senhor é médico, por isso eu inicio essa entrevista perguntando ao senhor quais são as suas propostas para a saúde pública, candidato. Bom, a primeira coisa que nós devemos pensar é que a saúde pública e gratuita, que foi considerada na Constituição de 88, com a implantação do Sistema Único de Saúde, pela atuação dos nobres constituintes à época, considerava que seria uma saúde indiscriminada, universal, a população teria esses direitos garantidos e tem esses direitos garantidos pela Constituição, só que, com o tempo, nós fomos acreditando que esse sistema de saúde necessitava de algo para ser complementado, porque nós temos as garantias constitucionais, mas nós temos uma qualidade desses serviços que não atende à população. A população mais carente, a que mais precisa do serviço, é a que mais tem ele em falta. Então, uma das pautas principais que nós devemos agir é exatamente na qualidade do atendimento e rediscutir o Sistema Único de Saúde. Quando nós falamos em rediscutir, não é abolir esse sistema, mas buscar métodos de financiamento que transformem ele num serviço universal e de qualidade. Nós temos que pensar que não é porque o serviço é público que ele tem que ser de má qualidade. E uma das razões para que isso aconteça é porque essa universalidade num país que tem desigualdades e uma abrangência continental como o Brasil, existem necessidades que variam de região para região. O Sistema Único de Saúde tem que ser avaliado por região. Então, nós pensamos sempre menos Brasília e mais Brasil. O Sistema Único de Saúde tem que ser referenciado e, no nosso estado, o Ceará, temos que angariar mais recursos para que isso seja efetivo. Candidato, quais são os principais gargalos para que a gente melhore o atendimento especificamente na atenção básica de saúde? O que a gente coloca como atenção básica, a população precisa saber que é a primeira rede de atendimento. São os atendimentos que são realizados nos postos de saúde e que tem a participação da comunidade mais próxima mesmo à rede de atendimento. Esse atendimento na unidade básica de saúde, no serviço primário propriamente dito, ele muitas vezes deixa a desejar porque faltam recursos. Faltam recursos para o atendimento, faltam profissionais, faltam medicamentos na atenção básica e isso vai transformando numa cadeia, uma bola de neve que superlota as cadeias seguintes, ou seja, o posto tem uma qualidade deficitária e aí a seguir, como os pacientes não são atendidos a contento, vão para a rede secundária, ou seja, vão para os hospitais de menor porte, que ficam sobrecarregados, têm o seu atendimento prejudicado e, a seguir, passam para os hospitais terciários, que seriam hospitais de ponta, hospitais referenciados, muitas vezes atendendo questões que deveriam ter sido resolvidas na unidade básica de saúde.
Quando a gente fala em saúde pública, candidato, a gente está falando também, obviamente, em infraestrutura. Por isso eu pergunto ao senhor quais são os seus planos, por exemplo, para aumentar o saneamento básico no estado do Ceará. O saneamento básico é a obra que não é vista, é a obra que é sentida. Saneamento básico é a parte do investimento onde a população não sabe o que está acontecendo, porque a rede de esgoto sempre fica no subterrâneo e, por conta disso, ela é a obra invisível, mas ela é a obra mais sensível. O saneamento básico, como parte da infraestrutura, carece de recursos e, principalmente, que a comunidade saiba que aquilo ali tem um poder de efetividade, que para cada real investido no saneamento básico, 3 a 4 são poupados na cadeia suplementar da saúde, na cadeia de saúde a seguir. Então, essa é uma questão básica e que tem que ser investida. O que a gente costuma sempre comentar em discursos e palestras é que os governantes, na maioria das vezes, não querem que apareça, não é uma obra faraônica. Fazer hospitais, mesmo que ele não vá funcionar, rende muito mais visibilidade do que fazer uma rede de esgoto que seja efetiva. Então, aquilo que não é visto, muitas vezes não é lembrado. Mas o que a população precisa é de ter saneamento básico, é de ter água potável. Essas são questões de infraestrutura que dão qualidade e dignidade para a população. Candidato, falando agora de um outro setor, quais são as propostas do senhor para combater o avanço do crime organizado? Em primeiro lugar, nós seguimos uma sequência que todo cidadão tem que ter direito de defesa da sua vida e da sua propriedade. Não estou querendo colocar aqui que o cidadão exerça o poder de polícia, que é garantia do Estado. Mas a nossa sensação de insegurança, ela é muito grande em todas as regiões do Estado. Antes isso era limitado a algumas áreas, principalmente da grande Fortaleza, mas em todo o Estado a sensação de insegurança é muito grande. Então, no Senado nós temos que buscar propostas e, na verdade, implementar recursos que possam fortalecer a rede de segurança, mas, além disso, garantir ao cidadão a posse e o porte de armas com critérios. Isso é defesa da sua integridade física e da sua propriedade. O cidadão tem que ter esse poder de poder se defender. E isso é uma garantia constitucional que vem sido negada nos últimos anos após o Estatuto do Desarmamento. Candidato, o sucesso na educação em todo o mundo passa primeiro pela valorização do seu corpo docente. Qual a proposta que o senhor tem para a valorização dos nossos professores? Bom, meus pais foram professores de escola pública, eu fui aluno de escola pública e num tempo de transição entre a escola pública atual e o modelo anterior. Essa transição, ela passou por uma defasagem na valorização do profissional, mas principalmente desvalorizou o aluno, porque o sistema de educação atual não permite que o aluno consiga desenvolver em sua plenitude e, na maioria dos alunos, a sua capacidade de ter uma vida melhor no futuro. A única garantia que nós temos de ter um futuro melhor é com a melhor educação. Então, esse sistema atual de educação, onde, principalmente quando a gente fala em sistema público, onde os alunos têm que passar de ano, independente de terem aprendido ou não satisfazem nem o mercado de trabalho futuro, nem a própria condição de qualidade de vida que quem estuda merece e deve ter. Os governos dos últimos 13 anos, mais propriamente dito, não têm pensado muito nesse aspecto. Criam-se universidades, mas piora-se a qualidade do ensino fundamental e básico. E nessas universidades tem que adentrar alunos de qualidade. O que a gente sabe é que as mentes do Brasil acabam fugindo do país para outros lugares onde são mais bem valorizados. Falando especificamente do servidor público, o que nós temos que pensar é que a única forma de valorizar o profissional é dar qualidade e incentivar com meios de produção para que ele consiga exercer sua cidadania. O
professor tem que ser bem remunerado, mas mais do que isso, ser valorizado. Nós temos uma carência da valorização profissional na área da educação. Muito mais do que escolas bonitas, modelos educacionais de sistema integral, tudo começa com o nosso maior potencial, que é o professor. Candidato, vamos falar agora sobre cultura. O Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, completa esse ano 60 anos. Como é que o senhor vê a necessidade de investimento para a manutenção dos nossos prédios históricos, os prédios históricos cearenses? É necessário que haja uma readequação do que o governo acredita ser o melhor e a população também. Então, nós necessitamos sim de uma valorização da nossa história. Os museus do Ceará, além de serem escassos, na maioria das vezes não representam os anseios da população e, quando representam, tem uma qualidade de atendimento. 1 minuto para as suas considerações finais, candidato. E a atenção final. Bom, nós gostaríamos de apresentar como uma principal proposta de campanha ao Senado o nosso nome em torno do Jair Messias Bolsonaro, nosso candidato a presidente. Eu me coloco à disposição nessa batalha. Isso, na verdade, é uma luta ideológica. Nós precisamos de pessoas, de um eleitorado consciente e temos a certeza que a nossa vitória é a vitória do povo cearense, que nós teremos melhores condições de vida com um governo comprometido com a população. Acredito de verdade que só há essa forma de valorizarmos o que temos de melhor, que é o povo cearense. O povo cearense é um povo de fé, de tradição, de família. O agricultor, o vaqueiro, o pescador são pessoas que merecem respeito. E esse respeito tem que vir do exemplo, de cima a baixo. Muito obrigado, candidato Márcio Pinheiro, candidato ao Senado pelo PSL. Amanhã, como parte das entrevistas dos candidatos ao Senado, a gente recebe o senador Eunício Oliveira, que está disputando uma vaga pelo MDB. E com o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, alguns programas da TV Ceará tiveram o horário de exibição alterados. Hoje, o programa Roda de Mulheres vai ao ar às 8 da noite e às 8h30 tem horário eleitoral gratuito. No próximo bloco, Ceará é destaque na pesquisa do IDEB e Sobral tem melhor ensino fundamental no Brasil. E veja também, campanha Setembro Amarelo conscientiza jovens sobre o suicídio. O Jornal da TVC volta já. O IDEB divulgou a avaliação do ensino nas escolas do Brasil. Em coletiva de imprensa realizada hoje na Secretaria de Educação, o titular da pasta, Roger Mendes, detalhou o relatório do MEC, que colocou a educação fundamental cearense entre as melhores do país. A nota do IDEB cearense foi até hoje a maior já registrada. Os alunos cearenses superaram a meta estabelecida pelo MEC para o Índice de Educação Básica em 2017. O relatório, divulgado na segunda-feira, apontou que os alunos do 1º ao 5º ano no estado, avaliados em português e matemática, atingiram a média 6,1, 1,6 acima da meta proposta pelo Ministério da Educação. É o 6º ano consecutivo de aumento. Em 2005, essa média era de apenas 2,8. Com a nota atingida esse ano no IDEB de 6,1, coloca o Ceará como o melhor estado nordestino no índice e o 6º melhor do país. Alguns municípios como Sobral, Irapuã, Pinheiro e Milhã atingiram resultados ainda mais expressivos. No total, 19 municípios cearenses estão entre os 100 mais bem avaliados. Considerando apenas escolas, entre as 100 melhores, 82 são do Ceará. O estado do Ceará está com a nota acima de 6, né, que é o grande objetivo do Brasil em 2021 para ter essa nota. E o mais importante é que os municípios, né, a maioria absoluta, quer dizer, 99,5% alcançaram as metas projetadas neste IDEB, né, no IDEB que estava projetado pelo Ministério da Educação para essa etapa. No ensino fundamental de 6º a 9º ano, o resultado foi 6 décimos acima da meta, colocando 14 municípios entre os 100 mais bem avaliados do país e 54 escolas cearenses entre as melhores. No ensino médio, no entanto, o resultado está abaixo do esperado. Apesar do crescimento entre 2015 e 2017, a avaliação IDEB ficou 5 décimos atrás da meta. Segundo a Secretaria de Educação, resultados melhores virão a partir do próximo índice em 2019,
com a chegada ao ensino médio de alunos mais bem preparados desde o primeiro ano, com a implantação do programa de alfabetização na idade certa. Com a alfabetização realizada com sucesso lá nas séries iniciais, chegando ao ensino médio, sabendo ler bem, com fluência, escrever bem, os cálculos de matemática, né, necessários, a gente consegue ter um ensino médio forte. E falando em ensino, aqui no Ceará, a educação inclusiva tem feito a diferença. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência trouxe melhorias no exercício de direitos e liberdades fundamentais para esse segmento da sociedade. Confira na reportagem. E não chega a ler o livro, um adora chorar. Melhoria na leitura e socialização com os colegas de classe foram alguns dos avanços que a Beatriz teve depois de ingressar na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Monsenhor Dourado, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. Ela tem síndrome de Turner, uma condição genética que afeta mulheres que nascem com apenas um cromossomo X. Eu sei ler muito bem assim, mas tipo, lá para lousa escreve. Beatriz pega resposta, aí eu não sei, eu peço a minha amiga ajuda, Carol, né, que ela vai, pega e me ajuda. Diagnosticada com deficiência intelectual, Carol já aprendeu muito no ensino regular e até ajuda os colegas. Como eu sou um pouco mais avançada do que a Bia e do que o meu amigo que estuda lá na sala, eu ajudo eles dois a fazer o dever quando eu sei. As melhorias são perceptíveis nos alunos, que além de assistirem às aulas, recebem todo o apoio necessário por meio do atendimento educacional especializado. O atendimento é feito 2 vezes por semana no contraturno de estudo, ele vem no turno que ele não estuda. Eu atendo 50 minutos, onde eu tento complementar e suplementar os conteúdos que foram dados em sala de aula, tento fazer adaptação de algumas atividades quando eu converso no planejamento com os professores, adaptação no tipo de questão que é ofertado a eles e tem também a inclusão digital, que é muito importante. Dos 290 alunos matriculados nesta escola, 41 possuem algum tipo de deficiência e estudam no ensino regular. E para atender esse público, a instituição conta com banheiros acessíveis, rampas e pinturas nas paredes como esta daqui, para auxiliar as pessoas que têm baixa visão. A escola tem cerca de 5 alunos com deficiência em cada uma das 8 salas de aula e é referência na educação pública inclusiva. A escola sempre foi inclusiva. Ela tem 44 anos de idade hoje, mas a lei da inclusão ela já tem bastante tempo, mais de 10 anos. E anterior à lei, ela tinha salas de educação especial isoladas. E aos poucos, a gente foi fazendo o trabalho de inclusão. Ensino que tem feito toda a diferença na educação dos estudantes. Depois que eu entrei aqui, eu aprendi a me expressar mais, ler melhor. Hoje eu agradeço por eu ter estudado aqui e hoje eu sei quase tudo. E agora nós vamos falar de um assunto delicado, mas que precisa ser debatido. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa dá fim à própria vida. Para mudar esse quadro preocupante, neste mês é realizada a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. As ações são direcionadas aos estudantes, com palestras nas escolas. Veja no quadro Corrente do Bem de hoje. Se o assunto é sério, eles falam com responsabilidade. Acho muito importante o colégio poder trazer palestras para prevenção, conscientizar e ajudar cada vez mais os jovens. O tema em debate é o suicídio, que infelizmente ainda afeta muitos jovens. Primeiro, é preciso escutá-los. Às vezes por não saber conversar e tal, ou então algum amigo, familiar não perceber os índices que a pessoa vem dando. Nesse mês de setembro, profissionais da área de saúde e instituições como o SESC realizam campanhas de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A atenção, conversa, estender a mão, tudo faz a diferença quando se trata de preservar a vida. Nas escolas, os professores também são convidados a participarem do debate, pois são importantes no contato diário com os jovens. O professor, ele acaba assim ainda sendo um vínculo necessário, desse diálogo, que já que ele está na aprendizagem, é importante que ele
né, se coloque também, às vezes, naquele momento da escuta, mínima que seja. Quando se trata da questão da prevenção ao suicídio, muitas coisas importantes às vezes são esquecidas, mas devem ser priorizadas para levantar a autoestima das pessoas, como, por exemplo, a questão da alimentação. Eu vou justamente adequar a alimentação ao objetivo da pessoa, mas sem tirar o prazer, porque a alimentação também é prazer, a alimentação também é social, é muito mais que só uma coisa fisiológica. Segundo estudos publicados por especialistas em saúde mental, Fortaleza é a 5ª cidade do Nordeste com maior prevalência de transtornos mentais em crianças e adolescentes. E esses transtornos causam grandes prejuízos na vida escolar e nas relações sociais. A campanha Setembro Amarelo traz para o centro das atenções a importância de se discutir e priorizar a prevenção. 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, segundo a Organização Mundial de Saúde, com apenas um diálogo. As famílias, às vezes, talvez pela falta de tempo ou pelo próprio hábito de não conversar, de quando o filho chegar da escola, perguntar como foi, o que é que ele está precisando. Então, às vezes, uma palavra amiga ela é muito importante. Uma campanha permanente de prevenção vai evitar que mais vidas sejam colocadas em risco, se cada um de nós estivermos dispostos simplesmente a dar atenção a muitos que precisam. Basta cada um, acho que é para o ser humano, ser mais atencioso com o outro, não só amigo e tratar as pessoas bem, porque às vezes a pessoa precisa só de um carinho. Pois é. E em instantes, restos mortais de Dom Aloysio Loscheider virão para Fortaleza. E a participação dos times cearenses no Campeonato Brasileiro. É daqui a pouco no Jornal da TVC. Considerado um dos religiosos mais reverenciados pelos católicos cearenses, Dom Aloysio Loscheider terá parte de seus restos mortais trazidos para a Arquidiocese de Fortaleza. A chegada da relíquia na Catedral Metropolitana será celebrada na igreja pelos católicos. A Arquidiocese de Fortaleza conta os dias e se prepara para receber a relíquia com os restos mortais de Dom Aloysio Loscheider. A chegada, com data ainda em planejamento, será celebrada com festa pelos católicos, um gesto de homenagem aos que sempre estiveram em reverência ao arcebispo. Os homens santos, os homens da igreja, eles passam justamente essa paz, que é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Dom Aloysio, ele com certeza, ele teve essa missão, ele conseguiu passar essa missão de serenidade, de paz, de equilíbrio, do qual hoje todos nós buscamos, Além da Catedral em Fortaleza, a Basílica Nacional de Aparecida em São Paulo e a Diocese de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, onde Dom Aloysio nasceu, também receberão a relíquia. Dom Aloysio inaugurou a atual Catedral Metropolitana em 1978, após 39 anos de duração da obra. E exatamente quando o templo completará 40 anos, no dia 22 de dezembro, deverá ser celebrada a chegada dos restos mortais do arcebispo. Aquele espírito de acolhimento dele, a coerência de vida cristã, um verdadeiro Jesus no meio do povo. Era assim que Dom Aloysio era. Então, isso vai fazer com que a Catedral de Fortaleza, recebendo seus restos mortais, parte dos seus restos mortais, se torna um lugar de peregrinação. O legado de Dom Aloysio, a total dedicação à igreja e a missão de vida pelos mais humildes deixaram capítulos eternizados na biografia do arcebispo. Imagens fortes, como o dia em que ficou refém durante uma rebelião no IPPS em 1994. Logo ele, que sempre lutou pelo perdão e pela liberdade. Um quadro pintado há 23 anos. A imagem de Dom Aloysio nunca saiu dos lugares santos aqui da Catedral Metropolitana de Fortaleza, 11 anos depois de sua morte. A santidade dele, a humildade dele, a coerência de vida dele, como ele era frade franciscano, pediu para ser enterrado junto com a comunidade franciscana onde ele viveu. Mas o cantinho sagrado para receber os restos mortais e a presença em espírito de Dom Aloysio já está preparado em silêncio, num lugar especial da catedral, ao lado de outros nomes que também doaram uma vida inteira à missão religiosa, como se nunca tivesse ido embora, imortal pela fé.
Agora o futebol. O Ceará joga logo mais, daqui a pouco, às 8h30 da noite, contra o Corinthians, na Arena Castelão, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nossa equipe foi conversar com a torcida do Vovô para saber como anda a confiança no time. A confiança do torcedor, assim, independente das dificuldades, independente daquele início de competição que não foi muito bem, mas como é que está a confiança do torcedor para a manutenção do Ceará na Série A? O Ceará sempre confia, o Ceará sabe que pode contar com sua torcida. Por mais difícil que sejam as coisas, a gente sempre está confiando. O que está acontecendo agora, o Ceará está sendo roubado em todos os jogos, então os tiros de alvo que estão vindo, todos estão prejudicando o Ceará. Temos que jogar contra o juiz, contra a bandeirinha, quer dizer, fica difícil assim para o Ceará. O torcedor do Ceará é um torcedor que não desiste nunca. A gente tem muita fé no nosso time, tem muita fé na nossa torcida. E tem que apoiar sempre. A gente está aqui, para responder a tua pergunta, a gente tem sim uma grande confiança no nosso time e nós vamos sair dessa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós permaneceremos e ficaremos, talvez até beirando aí uma Sul-Americana. A torcida está receosa, né? Que a cada jogo que passa, nós queremos que dê certo, que o time acumule pontos, mas não está acontecendo. Mas é acreditar, até o final é acreditar, é apoiar. E que tem muito jogo ainda pela frente que conseguimos ainda, vamos se livrar desse rebaixamento. O time não é agressivo, não tem velocidade, então o torcedor não tem confiança. É um time que se pegar um gol dificilmente ele tira, porque o time não joga para frente. A gente tem muito jogo pela frente, tem muito jogo em casa, tem que acreditar na torcida. A torcida tem que ser realmente o diferencial nesse momento difícil do time e no final vai dar tudo certo, com certeza. Tem muito que melhorar ainda. Tá preocupante aí na situação. O torcedor do Ceará sempre confia até o final, né? A gente torce realmente pro Ceará e é isso. A gente sofre junto com o time, mas sempre que acredita e acha que o Ceará vai conseguir passar por isso. E vamos permanecer na Série A, sim, senhor. Ceará e Corinthians às 8 da noite, portanto daqui a pouquinho. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Para você, uma ótima noite.